Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar do Centro de Apoio que promove inclusão e também autonomia para pessoas com deficiência visual. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Em homenagem ao Dia Nacional do Sistema Braille, nós conversamos com Edilaci Melânia Ferreira, coordenadora pedagógica do Centro de Apoio Pedagógico para Deficientes Visuais, CAPDV. Edilaci, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Muito obrigada. Prazer estar aqui. A gente fica muito feliz em você ter aceito o convite para a gente sempre estar reforçando esse assunto sobre as pessoas especiais na nossa vida, em todos os aspectos, e é muito bom falar sobre isso, né? Então, quer dizer que no dia 8 de abril é celebrado em todo o país, né, o Dia Nacional do Sistema Braille. E o que essa data representa aí para a comunidade com deficiência visual e também para o CAPDV? Certo. Adriana, gostaria de cumprimentar todo o público que vai ouvir o podcast. Meu nome é Edilaci, sou professora. Como nós vamos também nos dirigir a pessoas com deficiência visual, então eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou negra, tenho 1,68 m de altura, tenho cabelos e olhos castanhos, estou trajando uma blusa listrada de branco com verde e uma calça preta. E é linda. Obrigada. Maravilhosa. E a Edilaci fala para a gente de que forma o CAPDV se prepara anualmente, né, para essa comemoração. Existe um planejamento especial para marcar a data? Sim. Nós temos, na verdade, o centro, ele funciona no antigo prédio da Escola O Pescador, que fica na Avenida Santos Dumont com a Avenida Getúlio Vargas. E nós temos anualmente comemorações alusivas ao Dia do Braille, né? Entre outras datas importantes para os deficientes visuais. Infelizmente, né, ou felizmente, nós estamos passando por uma reforma, né? É uma reforma bem grande, né, que tá reestruturando todas as dependências do prédio. E por esse motivo, nós esse ano não fizemos uma comemoração no prédio, né? Porém, as professoras que são lotadas no CAP, elas foram redirecionadas para escolas onde tem público-alvo do CAP, que são alunos, né, com deficiência visual. E lá nós tivemos algumas comemorações, né, alusivas a essa data. As escolas, são 6 escolas, né, que participaram dessa data assim, efetivamente. A Escola Monteiro Lobato, a Escola Maria de Lourdes Rezende, a Escola São Vicente de Paula, Escola São José, Escola Euclides da Cunha e a Escola Walter Pinto. Então, nessas 6 escolas, no dia 8, que foi terça-feira agora, nós tivemos eventos, né, alusivos ao Dia do Braille. Muito bom. E a questão também de não deixar essas crianças desassistidas, né? Sim, com certeza. Muito pela questão do ambiente ali deles mesmo, tá ali em reforma, pela falta de atendimento, né? Mas foi preciso parar para ter depois uma melhor qualidade, né? Com certeza, com certeza. Sempre esses prédios mais antigos aí que recebem as nossas crianças, com certeza precisa aí se reestruturar, se renovar, para estar dando aí também mais conforto, né? Sim, sim, com certeza. A questão da acessibilidade, né, que é primordial, isso, né, para o atendimento. Com certeza. E tudo aí deixando mais apto a eles, né? Uhum, isso mesmo. E como é que foi a participação dos alunos, né, e dos professores nas ações desse evento? Houve aí um envolvimento das famílias também? Então, das famílias não foi possível, né? Mas a gente fez com a comunidade escolar, com os alunos, né? Algumas professoras optaram por fazer na entrada dos alunos, outras na hora do intervalo, né? Então, teve exposição de material, teve práticas com os alunos através de jogos, né? Para deficiente visual, a gente venda os alunos, né? E eles fazem as atividades para sentir, né? Para
para vivenciar um pouco, né, da situação que é a deficiência. E geralmente eles ficam muito curiosos, né, gostam muito, principalmente do braille, né, de participar da questão de saber como é que faz a leitura, como que vê aqueles pontos, né. Então, a gente leva a cela braille, né, e ali dá uma pincelada de como funciona, como é a escrita e como é a leitura. Muito bom. E na sua visão, Edilaci, qual é o impacto de momentos como esse aí na autoestima e também no reconhecimento da pessoa com deficiência visual? Esse impacto ele é fantástico, né? Eles se sentem, né, acolhidos, eles se sentem reconhecidos, né? E uma coisa que a gente presencia muito no nosso dia a dia, quando o centro estava em funcionamento, é a questão de as pessoas, às vezes, não conhecerem, não ter esse sentimento, porque realmente não conhecem, né? Então, é uma questão mais de sensibilizar mesmo o público para ele vir a conhecer, né? E perceber essa pessoa, né? Que é uma pessoa extremamente... que precisa, né, desse contato com a sociedade, que precisa dessa sensibilização, porque ele tem que viver normalmente como as outras pessoas. Com toda certeza, do respeito, sim, né? A gente precisa, eu falo sempre, a gente tem que conhecer, entender, respeitar e aceitar. Isso. Né? Porque eles são pessoas como nós, mas eles têm essas necessidades, essas dificuldades também. Uhum. Então, a gente tem que ter todo o respeito, todo o carinho e todo o cuidado. Sim. E desde a sua fundação em 2001, né, como é que o CAPDV tem evoluído aí no ensino do sistema Braille e também na formação de educadores? Então, nós temos uma equipe de professoras, né, que foram fazer formação no Instituto Benjamin Constant, né, eles fizeram um curso um período bem amplo, né, de formação, e voltaram para Roraima para repassar todos esses conhecimentos, tanto para os alunos quanto para os professores, né, que trabalham principalmente nas salas multifuncionais, né, e os professores auxiliares, né, que a gente dá esse apoio também para as escolas. Muito bom, porque assim, as salas multifuncionais, elas são aí o apoio, né, dessas professoras que estão ali atuando de frente com os alunos, né? Isso. Elas dão toda ali, como é que eu te digo, todo o amparo, toda a dinâmica, a informação, estão ali sempre assistindo de perto, estão também recebendo essas crianças no horário oposto das aulas, sim, né? E isso é muito importante, esse trabalho. Eu, como mãe atípica, né, eu tenho um filho autista, então... Nossa, um trabalho assim imprescindível. A sala multifuncional, ela é imprescindível na vida de quem tem necessidade especial. Faz uma diferença imensa. E quando você encontra e se depara com aquele profissional que ama o que faz e que abraça a causa, nossa... É perfeito. É perfeito, é muito perfeito. Verdade. E como é que o centro identifica, né, inicia aí o atendimento a estudantes, né, que necessitam do ensino em braille? Então, essa identificação geralmente vem da própria escola, né? Através da sala multifuncional ou de um professor, às vezes a própria família procura o CAP, né? Mas nós temos todo início de ano, nós temos um mapeamento que é feito nas escolas, né? Para verificar essas situações, né? Dessas crianças ou adolescentes que necessitam aprender, né? O sistema Braille. Edilaci, quais são os recursos pedagógicos que são utilizados aí no processo de alfabetização em braille no CAPDV? Então, nós temos a reglete, né, que é porque assim, o braille, ele é um sistema, né, de leitura e escrita que consiste em pontos em relevo. Então, você tem uma cela com 6 pontos. E esses 6 pontos, eles se codificam, né, de forma que cada ponto, o conjunto de pontos, identifiquem uma letra. Então, essa situação você pode vivenciar com a reglete, né, que é uma que é feita a partir da cela Braille. E também nós temos a máquina Perkins, que é como se fosse uma máquina de escrever. É uma máquina de escrever, só que ela escreve em Braille.
né? E aí a leitura é guiada pelos professores que fazem, quando o aluno consegue identificar os pontos, que são as letras do alfabeto, tem a numeração, tem os acentos, a questão quando é maiúscula, quando é minúscula, então é meio complexo, né? Mas é possível de aprender, né? Tanto que a gente tem vários alunos que leem e escrevem braille. E é incrível que eu já cheguei a presenciar, já vi uma pessoa que ela tanto lia como escrevia em braille e eu ficava assim maravilhada. E ela utilizando aquela forma de escrever, eu disse, não, eu só não sabia o nome, né? Só os profissionais da área mesmo que estão trabalhando ali em frente com isso, que sabem, como você acabou de citar aí o nome das ferramentas utilizadas por eles. Então eu fiquei assim maravilhada e eu achei complexo, mas assim, quando eles têm essa necessidade, eles acabam tendo mais essa facilidade. Nossa, faltou isso em mim, mas eu tenho essa facilidade de aprender dessa forma, conforme a minha necessidade. E isso é muito interessante. Um sentido, ele fica mais capacita a ter outras saídas, né? Sim. Porque a gente, quanto ser humano, a gente reclama tanto da vida e essas pessoas que conseguem se superar através das suas deficiências, seja a falta de visão, que é uma das mais complicadas, né? Você não enxergar. E também não ter as pernas, não conseguir andar, ser um cadeirante. E tem N dificuldades aí para se locomover e eles se superam em inúmeras situações e é assim admirável, né? É admirável. O que eu queria falar é que um sentido ele se sobressai ao outro. Isso. Entendeu? Então, exatamente. tipo assim, não tenho a visão, mas a questão tátil ela é muito sensível. A questão auditiva é muito sensível. Exatamente. Com certeza. É dessa forma, né, que funciona. E existe aí um tempo médio, né, para esses alunos que aprendam aí o sistema Braille? E como é que é esse processo de aprendizagem? É um processo bem demorado, né? Ele é complexo, mas depende de aluno para aluno, né? Nós temos alunos que leem, que fazem a aprendizagem, né? Que os professores, na verdade, eles possibilitam essa aprendizagem em Braille, na leitura e na escrita. Nós temos pessoas adultas que procuram o CAP, que perderam a visão por alguma patologia, chegam ao CAP, né, com essa necessidade. Então, o processo é lento, né? Então, não tem assim um tempo médio, né? Não dá para te falar assim, não, em 6 meses a pessoa sai lendo e escrevendo Braille. Não tem. Depende de cada pessoa, né? Exato. E às vezes é até interessante quando a gente se depara com alguma coisa que tem o Braille, caixas de remédio, alguns remédios, alguns medicamentos têm. Eu acho isso tão legal, uma forma de respeito com a pessoa que tem a necessidade, né? É a pessoa que já conhece o Braille e vai identificar o que está escrito ali naquela caixa de remédio através daqueles pontinhos onde eles estudaram e se prepararam para conhecer aquilo ali. Olha que interessante. Quando a gente não sabe. Porque a gente já tem a visão, mas eles têm essa ferramenta a favor deles e isso é muito importante, né? Que cada pessoa que não tem a sua visão procure aprender uma outra forma, né? A forma tátil de estar aí se comunicando e de estar lendo dessa forma. Isso é muito interessante. Eu fico assim muito feliz e maravilhada quando eu vejo as pessoas se superarem. É incrível. Isso é espetacular. É incrível, né? A gente se emociona. Mesmo que não seja com um da família, mesmo que não seja a gente, mas só em você presenciar aquela pessoa se superando, mesmo com aquela dificuldade que ela tem ou veio a adquirir, mas que se sobressai, eu fico assim maravilhada. Nós temos exemplos assim de pessoas, né, de que a gente chama de usuário, que chegam no CAP assim, em depressão, em desespero, né, acabou de perder a visão e perdido, né? E aí você vê essa pessoa depois de 6 meses, né, a pessoa completamente diferente, porque percebe que não, que tem outras pessoas, né? Se consegue se identificar ali no CAP, consegue se locomover. Nós fazemos um trabalho de orientação e mobilidade lá também, que é maravilhoso, né? Que você perde a visão, então você perde a localização, você perde o sentido, né? Dos ambientes, né? Então você vai ter que reaprender a andar, a comer, né? A se movimentar. Então tem toda uma situação.
vai usar mais o tato e a audição. Sim. Muito Sim. mais aguçado. Nesse sentido, a família também tem que estar bem atenta, porque questão de móveis dentro de casa, você não pode estar trocando de lugar, né? Então, todas essas orientações... Esses cuidados, né? Sim, a gente passa lá também. Muito bom. E como é que você avalia a importância, né, de leis, como a que garante o envio de contas em braille, né, por empresas como a CAE, e também a população com deficiência visual tem o conhecimento sobre esses direitos, né, e também essas iniciativas para ampliar essa divulgação? É engraçado porque é um encontro pedagógico semana passada, uma professora mesmo estava falando que ela não sabia, a professora que é cega, nós temos 2 professoras cegas lá. Então, uma Olha professora só. que é cega, comentando que não sabia que a conta de água poderia vir em braille, né? Porque, na verdade, você tem que fazer uma solicitação para a empresa, né? Infelizmente, a iniciativa é maravilhosa, né? Mas o serviço ele é pouco divulgado, né? Então, as pessoas realmente não sabem, né? Exatamente. Então, cabe às empresas aí fazer a divulgação, né, da questão. Olha, quem quiser, quem tiver necessidade da conta vir em braille, nós temos porque eles têm uma máquina lá, impressora, que imprime em braille. Olha que bacana. E a gente tem o contato até com eles, né? Eu acho que no caso seria interessante era vir em todas, sabe? Porque você não sabe onde vai ter uma família que tem uma pessoa com necessidade. Seria interessante. Porque às vezes em determinadas marcas de medicação vem em todas, né? Então, assim, eu não vou esperar que venham até a mim, eu já vou lá com essa mínima ajuda. Eu acho que o mínimo que vir dos fabricantes, das lojas, dos locais, já seria aí bem de grande útil, ajuda. né? Muito, nossa, o quanto facilitaria o mínimo, assim, já é de grande ajuda esse olhar aí voltado para eles, né? É verdade. E fala pra gente, o CAPDV também realiza formações com os professores da rede regular? Como é que essas capacitações estão sendo estruturadas aí e com que frequência ocorrem? Na verdade, quem realiza as formações é o Centro de Formação de Professores de Roraima, que é o CEFOR, né? Nós entramos como nós parceiros, nós entramos como parceria, né? Na verdade, nós somos chamados, né, quando há a demanda, né, que essa demanda advém dos professores. Então, quando vem essa demanda, o CEFOR planeja o curso, né, com carga horária que aí fica a critério deles, e nós vamos e fazemos a formação. Mas, assim, o centro ele não faz a capacitação, ele não faz a diplomação, a certificação do aluno. Quem certifica é o CEFOR. Nós participamos. Muito bom. E além do braille, o centro trabalha aí com outras ferramentas e tecnologias assistivas. E quais são aí os principais recursos utilizados hoje? Nós temos lá um laboratório de tecnologia assistiva, né, que nós temos temos programas que são, na verdade, eles são ledores de tela, né? É o DOSVox e o NVDA. Então, temos esses 2 programas que eles leem a tela e o aluno consegue ali interagir com o computador. Muito bacana. E fala pra gente, o soroban, para quem não sabe, você vai explicar o que é pra gente. Ainda é um instrumento utilizado pelos alunos e como é que ele é ensinado, né? Em que situação e também é mais aplicado? O que é o soroban? Na verdade, é soroban. Soroban, perdão. É soroban. Soroban é um ábaco, é como se fosse um ábaco. Um ábaco, só que ele é japonês e ele permite realizar cálculos matemáticos. Para matemática, né? Para matemática, né? Ele é utilizado também pelas crianças, né, cegas. As professoras também, quando ensinam o braille, também ensinam o uso do soroban. De forma tátil. De forma tátil. Não sei se você conhece um ábaco. Conheço o ábaco. Então é parecido? É aquilo ali. É aquilo ali. Então tá explicado. Parecidíssimo então a gente já sabe o que é o soroban. Soroban, isso. É um ábaco matemático para as pessoas com fazerem deficiência cálculos, visual. Isso, faz o cálculo matemático ali. Tem a unidade, a dezena, a centena. Então, o professor vai guiando e explicando. Vai guiando, né? Ensinando. Que bacana. E quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes com deficiência visual dentro da sala de aula regular? Dentro da sala de aula,
hoje, assim, eu vejo, né, que já teve um grande avanço nesse sentido. Porque, assim, os alunos, eles têm professor auxiliar, né, dentro de sala. Eles têm a sala de recurso multifuncional, né, que adapta o material para eles, ou faz em fonte ampliada ou em braille, e nós damos toda a assistência nessa situação aí. Então, assim, é um avanço pequeno, né? Porque realmente tá começando, a gente está tateando aí, né? Mas todo avanço é significativo. É uma vitória, Isso, né? é uma Todo vitória. avanço, o mínimo que seja, já é uma vitória. A gente, para quem tem um na família, a gente sabe o quão é difícil, a gente sabe que é muito difícil mesmo, e cada avanço, o mínimo que seja, ele faz ali uma grande diferença, né? Sim. E de que forma o CAPDV, ele atua junto às escolas, né, para promover aí uma inclusão mais efetiva e também consciente? Ele atua, como eu falei para você, principalmente em contato com as salas de recursos multifuncionais, né? A gente faz esse contato diretamente com as professoras das salas, né, que trazem as demandas para a gente produz material se for necessário, né? A gente vai na escola, faz oficinas, que aí sim o CAP pode realizar essas mini oficinas, né, mini cursos, né, até no trato da questão da orientação e mobilidade, como eu falei há pouco para você, né? Então, a gente está presente de acordo com a demanda que chega para a gente, né? Muito bom. O centro também ele realiza eventos culturais e pedagógicos ao longo do ano, e como é que essas ações elas contribuem, né, para a formação integral dos alunos? Quando o centro funcionava, né, Sim. a gente realizava várias ações, né? Tem o Dia da Família na escola, tem o CAP de Portas Abertas, né, que acontece no aniversário do CAP, que é em setembro. Então, a gente abre o CAP, recebe famílias, recebe escolas. O CAP vai às escolas com exposição de material, né, de material acessível. As professoras hoje estão nas escolas, participam de reuniões pedagógicas, né? Tem todo um trabalho feito com os professores das salas multifuncionais nesse sentido. Então, assim, a gente procura o tempo todo estar inserindo essas pessoas na questão da interação direta com a sociedade, né? É meio difícil, né? A gente encontra algumas barreiras, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, a gente faz os eventos, né? Eles gostam muito, participam, as famílias vêm, são bem ativas, e é o que a gente pode fazer, né, para tentar resgatar aí essa autoestima também da família, né? Muito bem. E durante a pandemia, fala pra gente, como é que foi feita, né, a adaptação do atendimento? Houve aí alguma continuidade das aulas de Braille e também as demais, né, demais serviços oferecidos? Porque a gente sabe que foi uma dificuldade imensa, né? A época das aulas remotas, tudo por telefone, e foi aquela complicação toda. Enquanto aos ditos normais, as aulas por telefone ali foi bem complicadas, as aulas pelo WhatsApp. Sim. Nunca é como o profissional tá ali do lado, Sim, né? o presencial. Na verdade, eu cheguei no CAP bem na pandemia. Eu cheguei e suspenderam as aulas, foi bem na semana que eu cheguei, né? Vou fazer 5 anos agora no CAP, então eu cheguei bem nessa época. O que acontecia? As professoras faziam visitas às casas dos alunos, levavam material, adaptavam o material, né? Tentavam fazer essa interação do aluno com a escola, né? Mas foi bem difícil, foi bem difícil. Eu acredito, foi um período muito difícil para todo mundo, né? Há exatamente 5 anos que a gente passou por aquele pesadelo que deixou muita sequela em muita gente, né? E que até hoje deixou também aí muitos problemas. Nossa, foi um período bem difícil. Mas mesmo assim o professor ele não para nunca, né? Não, Ele professor, não para professor nunca. é guerreiro. O professor se reinventa sempre nos momentos mais difíceis e trabalharam árduo, de qualquer forma. E as nossas professoras lá, elas são muito comprometidas. Na verdade, não pararam, Não, né? não De pararam. jeito nenhum.
E fala pra gente, Edilaci, como é que é feito o acompanhamento pedagógico dos alunos com deficiência visual ao longo do ano letivo, né? Existe aí um trabalho em parceria com os professores da escola de origem? Sim, sim, a gente tem. Como eu falei para você, tem adaptação de material, né, ou em braille ou em fonte ampliada. Nós temos a nossa maior demanda no CAP são deficientes visuais, alunos com baixa visão. Né? Os cegos são poucos, mas com baixa visão nós temos muitos alunos. Aquele que enxerga Que enxerga pouco, né? que enxerga tem, o vulto. ou que é monocular, né? E tem baixa visão no outro olho. Então, esses alunos é a nossa maior demanda. Então, eles necessitam de material com fonte ampliada, às vezes livro com leitura, com audiolivros, né? Então, as professoras estão em contato direto, nós temos o mapeamento desses alunos e acompanhamos de perto todo o trabalho que é feito nas escolas. Muito bom. E o CAPDV, ele recebe de quais faixas etárias? Há também atendimento para adultos com deficiência visual que desejam aprender o braille? O CAPDV, a gente tem o serviço de estimulação visual, que eu não toquei nesse ponto, que ele é feito a partir de 4 anos de idade. Olha Né? só. A gente tinha ali 2 alunas de 4 anos de idade que tinham baixa visão, né? E a professora trabalha em cima do resquício, né, de visão que tem, ou então ela estimula o que ele tem de acuidade visual para que ele não perca, né? Então, ou demore a perder, porque às vezes é gradativa, né? Então é meio complicado, mas a gente atende crianças a partir de 4 anos de idade, né, que estejam na escola e até o ensino médio. Né? Fora da faixa etária escolar, nós atendemos a comunidade, que que são os usuários que procuram o CAP para atendimento. Nós temos idosos, Olha só. nós temos 6 ou 7 idosos que eram frequentes, né? E com esses idosos a gente faz mais a questão da convivência, da interação social. Nós temos uma casa montada dentro do CAP, que é para práticas educativas, Que bacana. que chama PEV, Práticas Educativas para uma Vida Independente. Então, a casa é toda montada, tem banheiro, tem quarto, tem sala, tem cozinha, então ali geladeira, fogão, então as professoras ali ajudam, né? Na verdade, elas orientam a se movimentar dentro de casa, utilizar fogão, geladeira, lavar louça, né? Banheiro, Que dobrar uma bacana. roupa. Então, tem toda essa questão também lá dentro. A pessoa voltar a ter sua autonomia, sua independência, Isso, né? isso. A tentar ali se nortear de alguma maneira, a perder aquele medo, como chegar àquele equipamento sem se machucar, tudo isso vocês trabalham, olha que maravilha. Sim. Muito bacana mesmo, né? E para finalizar, quais são aí os próximos projetos, né, ou metas que o CAPDV vai fortalecer para fortalecer ainda mais aí o trabalho de inclusão, né, e acessibilidade em Roraima? Nós temos, quando o CAP ficar pronto, quando acabar... Vai voltar logo, se Deus quiser. Quando a reforma finalizar, né, nós temos a questão do nosso plano de ação, né, que são várias ações que nós fazemos durante o ano, né, e a questão o maior desafio é trazer esses alunos com deficiência visual para fazer o atendimento no CAP, né, porque a gente tá falando de famílias com baixo poder aquisitivo, né, que aí a questão do transporte, né, a questão da locomoção. Então, é um dos nossos grandes desafios, e ontem a gente está refazendo o nosso projeto político-pedagógico e, na verdade a nossa proposta pedagógica. E essas questões é um dos entraves, né, que a gente enfrenta. Né? De muitos também, né? Principalmente dos que têm baixa visão ou que já são cegos, pela questão da locomoção, né? Quando eles não estão ali hábitos a andar só, que eles ainda não tiveram esse preparo, essa ajuda, né? Precisa de um familiar, precisa de um parente, precisa de alguém. Sim. E aí muitas vezes a pessoa está ocupada, está trabalhando, e essa dificuldade toda, de toda a sociedade, de todas as famílias, né? Então vocês param para pensar em tudo isso também, né? Sim, nas com dificuldades. E como é que isso pode ser melhorado.
tentar ver uma saída para que essa pessoa não fique desassistida. Sim. Muito bacana. Nós temos uma promessa que vai chegar um transporte, né, para o centro. Quiser, então, né? nós estamos super esperançosos, né, com essa situação. E uma iniciativa do governo de Roraima, né, por intermédio da Secretaria de Educação. E se realmente, né, se concretizar, nossa, aí... Perfeito, né? Aí muitas barreiras serão vencidas, né? Com certeza, aí o trabalho vai render bem mais. Com certeza. Muita gente vai ser assistida e aí não vai faltar atendimento. Porque também tem aqueles casos, né? A pessoa não nasceu com o problema em si, mas ao longo da vida foi adquirido. E aí eu conheço uma pessoa que ela está perdendo a visão. Sim, a diabetes é não uma... Não tem cirurgia, não tem nada. Realmente a pessoa vai perder a visão. E então ela ouvir isso foi um baque, né? Foi um baque, ela ficou assim. E ela disse, eu já tenho que me adaptar, porque eu não vou ver mais nada, eu vou perder minha visão por total. E viajou para fora para ver se tinha outros meios, outras opiniões médicas. E aí não teve, mas enfim, eu digo, tem que se adaptar ao meio. Não é fácil, E nada pode é frequentar fácil. o CAP, ela. Com certeza. Já até mesmo antes de perder, né? Já está com muita dificuldade. Já vai fazendo adaptação. Já vai fazendo adaptações, já para não perder aí a prática de quando estava ainda vendo as coisas, né? Sim, certeza. Muito bacana. Edilaci, muito obrigada por todas essas informações, muitas coisas que às vezes a gente não tem o conhecimento, mas a gente precisa saber, né, para aprender, para conhecer, para aceitar e respeitar, né, as pessoas com dificuldades e saber quem está por trás de tudo isso aí, dando essa mão amiga, se capacitando para lidar com eles, e isso é muito importante no nosso dia a dia, no nosso meio. E a gente sempre melhorar mais como ser humano, porque vem essas pessoas com muita dificuldade na vida e a gente tem que respeitar e cuidar juntamente também. Muito obrigada pela nossa conversa, quero te agradecer e dizer que sempre, se você quiser voltar aqui ao Entrevistas DPE para conversar com a gente, nos passar alguma informação, nós estamos aqui de portas abertas. Eu que agradeço, nossa, fiquei muito assim, a gente tem uma dificuldade também, Adriana, com a questão das pessoas não saberem o que é. Né? Veem lá o prédio, não sabem. Quando a gente fala CAP, confundem com CAPS, né? Isso, que é questão realmente. social. Então, o CAP é um Centro de Apoio Pedagógico, é um CAPDV. Deficiência Visual. Para deficientes visuais. Né? Ele fica aqui no São Pedro, na Santos Dumont, com a Getúlio Vargas. Nós funcionamos em horário integral, de 7h30 até 11h45 e de 13h30 até 17h45. Lembrando que nós estamos em reforma e não estamos funcionando. Mas não tem uma previsão, né? Não tem ainda... não vou te falar porque realmente não tem. Dá para saber. A questão... O setor administrativo funciona na parte de trás, no anexo. Né? Então, está só a sala lá. Eu fico lá, né, dando esse apoio, algum aluno que precisa, né, alguma familiar, algum professor. Então, nós estamos ali dando esse apoio, funcionando ali, mas só a questão administrativa, porque os professores realmente foram remanejados para as escolas, para fazer esse atendimento mais corpo personalizado, a corpo. Mais perto deles, isso, né? Com os alunos. Perto dos seus usuários. Dos alunos. Mesmo. Alunos em idade escolar, porque eles estão em escola. Os usuários são aquelas pessoas que não estão em idade escolar. Entendi. Entendeu? Então, mas aqueles alunos que frequentavam lá, esses professores foram remanejados para a sala de aula para estar acompanhando eles? Na verdade, eles estão lotados na sala de recurso multifuncional. Aí eles acompanham esses alunos e acompanham o desenvolvimento da escola como um todo. Né? Eles promovem também ações dentro da escola para fazer essa sensibilização quanto à questão da deficiência visual. Que sempre tem que ter, né? Principalmente dentro das escolas, os alunos, os colegas entenderem o que é aquilo ali, de cada criança, de cada deficiência, de cada dificuldade que cada um tem. E respeitar, né? Conhecer para respeitar. Certeza. A escola, ela sempre trabalha em relação a isso, né? Passar esse conhecimento para a turminha que está ali, para receber aquela criança ali. Isso. E que ele não sofra mais com o que ele já vem, com as suas dificuldades, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela nossa conversa. Adriana. Obrigada pelas informações. E nós estamos aqui para isso, para passar informação para quem nos ouve.
Muito obrigada. O CAP agradece. Seja sempre muito bem-vinda, viu, Edilaci? Obrigada. Nós conversamos com Edilaci Melânia Ferreira, coordenadora pedagógica do CAP-DV e do Centro de Apoio Pedagógico para Deficientes Visuais, CAP-DV. Isso mesmo, porque o centro apoia e promove inclusão e autonomia para pessoas com deficiência visual. Tudo isso aqui você acabou de ouvir no Entrevistas DPE. A você que nos ouviu, tem alguém em casa que tem deficiência visual ou conhece alguém de baixa visão? Repasse essa informação, essa nossa conversa é de suma importância. Sempre tem um tema para importância, para o interesse de alguém, né? Então a gente está aqui sempre para estar levando a informação para você, porque a informação é tudo. Às vezes a gente passa despercebido e deixa de valer os nossos direitos, deixa de estar adquirindo coisas para a nossa vida pela falta de informação. Então por isso é sempre muito bom passar informação para você. Informação de todo jeito tem aqui no Entrevistas DPE. Então repasse essa boa nova aí para você que conhece alguém, algum deficiente visual. Repasse para a família, para os amigos, para o conhecido e indique que nossa Rádio Defensoria está no YouTube, no Deezer e no Spotify. E eu sou a Adriana Paulino com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.